Manifestações acontecem hoje nos Estados Unidos contra o presidente Donald Trump. Manifestações denominadas de No Kings. Entender exatamente o que os manifestantes querem e lembrando que, segundo eles, a oposição frente ao presidente americano vem crescendo nos últimos tempos. Enquanto isso, a China aceita negociar uma proposta, uma renovação de um acordo comercial com os Estados Unidos, que é uma ótima notícia para o mundo, enquanto temos também o resultado da reunião entre Zelensky e Trump, e que eu diria que não foi exatamente positiva para o presidente ucraniano. Vai lembrar que até teorias da conspiração ligadas à gravata do Pete Hegseth rolaram, mostrando uma proximidade entre Trump e Rússia. Falar um pouquinho também, galera, sobre a possibilidade de um túnel conectando o Alasca à Rússia, que vem ganhando força, inclusive com palavras do Trump, enquanto o Hamas define que não vai abrir mão da luta armada, o que pode dificultar o processo de cessar-fogo, o processo de paz, e a Arábia Saudita negocia para o mês que vem um acordo de defesa conjunta junto aos Estados Unidos, aumentando a presença e a relação de Donald Trump com alguns países do Golfo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você, nesse momento de tensão global, de instabilidade dos mercados, de um dólar que eu julgo está bem barato frente ao passado recente, não é recomendação de compra, claro, a possibilidade de comprar os seus dólares de maneira muito simples, galera, pelo celular na palma da sua mão, se você comparar com o que era 5, 10 anos atrás, tem nem comparação de quanto foi democrático, né, esse acesso a investimentos ou a própria compra de dólar, e a Nomad ainda oferece para você um desconto de 15 centavos por dólar comprado. Então, se você pagaria 5,30, vai para 5,15, 5,40, 5,25 e por aí vai. Fora que a Nomad é gratuita, não tem taxa de manutenção, taxa de custódia, taxa de nada, tá? É aceita em mais de 180 países em suas viagens internacionais e a gente dá esse ao benefício de ter o Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, que te dá benefícios, cara, como pontos que não expiram, cashback em dólar a partir da sua utilização aqui no Brasil, tá? Conta de luz, conta de água, restaurante, além de acesso ao Nomad Lounge e vários outros benefícios como a sala VIP da Nomad. Então, ó, QR Code aqui na tela para vocês, ou link na descrição, e tem acesso à minha conta internacional, e acho que vai fazer muito sentido para você também, que é a Nomad. Tamo junto, galera? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, galera, a gente teve algumas notícias importantes, como, por exemplo, os protestos que vão acontecer hoje nos Estados Unidos, intitulado de No Kings. Vai lembrar que ele é o terceiro protesto com esse nome, que acontece desde o mandato do segundo mandato agora, né? Do presidente americano. E a gente percebe uma crescente na mobilização. Por exemplo, em abril foram 1.300 locais ali de marchas, em junho 2.100 e agora em outubro confirmado em 2.600 pontos aí diferentes, espalhados pelos Estados Unidos e também em outros países. Segundo os organizadores, o que está acontecendo é uma erosão das instituições democráticas e que foi corroborado pelo shutdown, que, lembrando, está entrando hoje no 18º dia de paralisação federal. Para quem não sabe, galera, esse shutdown, na prática, você sempre fala, né, os Estados Unidos ou o país aí não são, quer dizer, depende do país, né, mas os Estados Unidos não é uma ditadura, então não é o presidente que ele define completamente o orçamento. Ele envia uma proposta, ele define quais são os gastos que ele considera como prioritários, tal. Ele entra em um consenso com o parlamento dos Estados Unidos, que aí de fato é quem vai definir como que vão ser os gastos públicos americanos, né, pelo menos o orçamento de cada uma das pastas, e com esse acordo estabelecido, estabelece, né, um novo ano fiscal para os americanos. Só que o Trump, ele queria aumento em alguns setores que ele considerava estratégicos, e os democratas até concordavam, desde que outros gastos que os democratas considerem estratégicos, muito ligados, tá, ao Obamacare, ao setor de saúde, para a população mais vulnerável, deveriam ser garantidos também, porque alguns programas estão prestes a vencer. O Trump fala que não, os republicanos não concordam, visto que esse dinheiro iria, segundo eles, principalmente para a população indocumentada, para os imigrantes indocumentados. Então seria dinheiro do contribuinte americano, aumentando o endividamento dos Estados Unidos para sustentar pessoas que não deveriam estar no país. Essa disputa se estabelece, não se fecha um consenso, um acordo, estamos no 18º dia. Claro que os republicanos acusam que a culpa é dos democratas, porque querem colocar gastos em saúde
para imigrantes indocumentados em um orçamento que não deveria ter isso. E claro que os democratas falam que, na verdade, a culpa é do Trump, porque não aceita aumentar gastos públicos nos setores de saúde e privilegia outros gastos. Independente dessas questões ou de quem você concorda, fato é que a polarização, né, como a gente sempre fala, vem aumentando bastante nos Estados Unidos, republicanos e democratas. Nós temos hoje, por exemplo, os republicanos, o Mike Johnson, por exemplo, que é o presidente da Câmara, falando que veremos antifas, marxistas, pessoas que odeiam o capitalismo e odeiam os Estados Unidos em plena exibição, enquanto os democratas alegam que, na verdade, não. Na verdade, o que eles querem é proteger os Estados Unidos de um autoritarismo do governo americano. E aí, galera, com qual das histórias você concorda aí? Vai? Com os republicanos? Com o democrata? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, os Estados Unidos tinha divulgado ontem que realmente não consegue comprar nessa briga e colocar tarifas de 100% em cima de produtos chineses, porque isso prejudicaria o comércio global e, claro, a própria economia dos Estados Unidos. Lembrando que essa tarifa de 100% não é só 100%, é 100% mais as tarifas que já existem contra alguns produtos chineses. Ou seja, em alguns casos poderia chegar a 125%, 135%, 145%. Cara, na prática inviabiliza o comércio, claro, né? Entre as duas nações. Bem rapidinho, galera, isso foi estabelecido porque os Estados Unidos colocaram algumas regulações sobre os chips e semicondutores, alegando que é uma questão de segurança nacional não compartilhar essas tecnologias com os chineses, e a China respondeu, então beleza, já que é uma questão de segurança nacional, também é uma questão de segurança nacional para mim, a gente regular a exportação dos nossos minerais terras raras, os nossos ímãs, porque isso pode ser utilizado para a produção de equipamentos bélico-militares que vocês vão utilizar contra o próprio Estado chinês, seja oferecendo para Taiwan, seja oferecendo para as Filipinas, seja oferecendo aí para qualquer dos nossos inimigos. Então a gente vai burocratizar o processo. Quero saber para quem que vai, quanto que vai ser vendido, qual vai ser a finalidade, porque são materiais de uso duplo, para uso civil e também para uso militar. O Trump falou que isso brecaria o comércio internacional, que era um absurdo que os chineses estavam fazendo, colocou uma tarifa de 100% sobre produtos chineses, a China respondeu alegando que também tarifaria os Estados Unidos, e aí o Trump meio que voltou atrás. Alegou que o Xi Jinping é um grande homem, que ele adora negociar. Nós tivemos ontem uma ligação, por exemplo, entre o vice-premier da China com o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, e uma reunião foi marcada, possivelmente para a próxima semana, para tentar negociar um novo acordo comercial entre China e Estados Unidos. Vale lembrar que durante todo esse processo, a China ainda entrou na OMC contra os Estados Unidos, alegando que os americanos não estão respeitando a base de livre comércio. Eu até trouxe para vocês ontem, né, e corroboro aqui com vocês. A China é um país socialista, é o socialismo chinês, concordo, tá? Mas é um país socialista, que as pessoas chamam de socialismo de mercado e tal, né? Eu sempre falo assim, professor, mas a China, ela é capitalista ou ela é socialista? Não vou eu responder. Quem responde é o Deng Xiaoping, que foi um dos antigos, né, líderes do Partido Comunista Chinês. Não interessa a cor do gato. O que interessa é que o gato caça o rato. Professor, não entendi. Não interessa o que quer chamar a China. Quer falar que é um socialismo de mercado, que é um socialismo puro, socialismo chinês, que é um capitalismo. Chama do que você quiser. O que interessa é que esse sistema, esse socialismo chinês, vai promover um crescimento econômico do país, né? Mas, enfim, a China tem um viés mais socialista, mais intervencionista, vamos colocar assim. A China pedindo por livre mercado, enquanto os Estados Unidos, que criou todas essas instituições, praticando essas medidas protecionistas, é no mínimo interessante, vai, para a geopolítica internacional. Além disso, galera, tivemos também o resultado da reunião entre Trump e Zelensky. E eu diria que, assim, não tiveram grandes comentários, tá, de nenhum dos dois lados, até porque, aparentemente, segundo a mídia americana, ficou acordado entre Trump e Zelensky que eles não fariam comentários sobre o principal tema que foi discutido, que era a cessão dos mísseis Tomahawk, e se não foi comentado é porque possivelmente, cara, o Trump deu meio que uma cortada nas asas ali do Zelensky. Para desespero do Zelensky, eu trouxe para vocês que o Putin e o Trump, eles tiveram uma ligação. E nessa ligação, o Trump falou que foi excelente, que o Putin cobrou que os mísseis Tomahawk não fossem fornecidos, porque isso geraria ainda mais instabilidade, possibilidade de conflito e por aí vai. E na reunião, o Trump já começou, não sei se eu tenho Tomahawk suficiente para todo mundo, são princípios caros, o nosso país também vai precisar. Poxa, talvez os russos fiquem chateados com os mísseis Tomahawk, talvez isso inviabilize algum tipo de solução por via diplomática. Então não, Zelensky, em um primeiro momento, não cederemos esses mísseis para vocês.
A Ucrânia saiu sem os mísseis Tomahawk, o que, claro, foi visto como uma grande decepção. E aí, claro, galera, que a internet já começa a levantar aquelas teorias, né? Quando você vê, por exemplo, o Pete Hegseth, você olha para a gravata dele, ele está com uma gravata que é vermelha, azul e branca, que é a bandeira da Rússia. Professor, mas também é a bandeira dos Estados Unidos. Concordo, e talvez seja uma referência aos Estados Unidos, mas pela sequência ali que foi listrada, faz uma referência à Rússia. Eu diria que assim, galera, não sei, né, se foi proposital, se não foi, eu acho que pelo menos um pouco mais de cuidado ele deveria ter tomado, porque, convenhamos, o cara tá no centro, né, de uma discussão e o cara faz parte do Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Então, teorias da conspirações foram levantadas. Além disso, a gente teve também o próprio Trump dando uma sugestão que foi aceita pelo Zelensky, que deve-se começar a congelar o conflito agora, com as atuais frentes de batalha, um cessar-fogo, para que não tenham mais mortes e tal. E a partir disso, negociar devoluções de território, possibilidades de paz, uma zona tampão. Mas o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, já deu a letra que eu particularmente também concordo, tá? Os russos, eles acham que eles estão levando vantagem na guerra. Eles se sentem com muito mais capacidade de continuar expandindo seus territórios do que exatamente os ucranianos. E o J.D. Vance falou, os russos acham de maneira errônea que eles estão vencendo. Enquanto eles acharem isso, não existe a possibilidade de paz. Porque realmente, galera, vamos pensar como que uma guerra pode acabar. Se um dos dois lados estiver sendo completamente obliterado, destruído, sem possibilidade. Então vai ter que negociar um acordo humilhante, ou se os dois acham que não existe mais para onde sair, né? Nenhum mais dois acha que existe chance de vitória, de expansão, tal, ou existe algum tipo de pressão internacional para mobilizar algum tipo de acordo. Por enquanto, a Rússia não se vê tão pressionada assim. E essa era a esperança do Zelensky, que a cessão dos mísseis Tomahawk pudessem ser uma espécie de pá de cal aí, vai, dos anseios do Putin. Falou, pô, se os Estados Unidos agora estão armando os caras com equipamento tão ofensivo que pode chegar a mais de 2.000 quilômetros ali nas profundidades do território russo, claro que eu vou tomar um pouco mais de cuidado e aceitar fazer um cessar-fogo. Não é isso que foi estabelecido. Aliás, até pelo contrário, um plano ousado de um túnel que vai conectar ali, passando pelo Estreito de Bering, ao território da Rússia, ao território do Alasca. A gente fala de 110 quilômetros, um projeto orçado em cerca de 75 bilhões de dólares, que aparentemente, porque na reunião ontem, né, entre o Trump e o Zelensky, na parte que estava aberta ao público, ele falou, Zelensky, o que você acha, por exemplo, de um túnel sendo construído entre Rússia e Estados Unidos? Ele falou, acho que é uma péssima ideia, não concordo, porque claro que mostra uma espécie de proximidade, né? O Trump falou, pô, não concordo, hein? Acho que é uma ideia bem interessante. Não sei se ele fez para provocar o Zelensky, se não fez, enfim, né? Mas colocou essas frases aí pro presidente ucraniano. E esse projeto, na verdade, ele já existia desde a década de 60, na época chamado de o túnel Kennedy-Khrushchev. Só que, claro, galera, que na época, em meio à Guerra Fria, a dificuldades técnicas, pô, a gente tá falando de uma região que é muito instável do ponto de vista político. Para quem não sabe, eu sou professor de geografia, né? Quando você pega ali o limite de placas tectônicas, é justamente naquela região, e as placas tectônicas mais ativas do planeta é o o Círculo de Fogo, né, do Pacífico, tá? Que passa por aquela região. Então, dificuldades técnicas acabaram inviabilizando o projeto. Mas, de fato, ele existe até hoje. Será, galera, que vai rolar? Vai lembrar que tem reunião marcada, inclusive para daqui 2 semanas, na Hungria, em Budapeste. Trouxe para vocês que o Putin tem certa dificuldade para conseguir chegar até o território, porque passaria por países que consideram Putin como um criminoso de guerra, porque são signatários do Tribunal Penal Internacional, então ele deve fazer o contorno pela Turquia e tal. Agora imagina esse avião fazendo a viagem, o quanto que ele vai ser fiscalizado, o quanto que atentados não podem tentar ser feitos, né, contra o avião ali do Putin. Então vai ter que ter um mega esquema de segurança tal para chegar até a Hungria. E eu diria, galera, que a Hungria, assim, é um tapa na cara dos ucranianos, porque remete, primeiro, ao acordo feito na década de 90, memorando de Budapeste, em que os russos eles tiveram de volta as armas nucleares que estavam em solo ucraniano, com a promessa que a Rússia respeitaria as fronteiras ucranianas. Convenhamos que a Ucrânia devolveu suas armas nucleares, com o apoio dos Estados Unidos, que não queria que uma série de ex-repúblicas socialistas soviéticas tivessem acesso às armas nucleares. Faz muito mais sentido ter um inimigo com arma nuclear, que é a Rússia, do que vários outros inimigos com armas nucleares. Então, Bill Clinton, ele mediou, ele auxiliou esse processo, né, junto com Boris Yeltsin e tal, para que o acordo acontecesse.
Só que, claro, a gente não tem as fronteiras respeitadas à Ucrânia com a invasão que a Rússia fez, né? Então a Rússia não cumpriu aí a sua parte do acordo. Fora que o Viktor Orbán é um aliado do Putin. Na Hungria, diria que não pega muito bem. Tanto que, por exemplo, quando foi perguntado para Karolina Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, falou assim, poxa, mas quem teve a ideia de escolher a Hungria como o local de organização, né? E ela falou, olha, quem teve foi a sua mãe. Colocando para um jornalista, né? Não pegou muito bem, claro, essa declaração, mas, né, dando assim, porque sabe que quem defende mais o lado ucraniano não vai concordar com uma reunião feita na Hungria. E para finalizar, pessoal, tivemos também o Hamas se pronunciando, um porta-voz de uma entrevista exclusiva ali para Reuters, colocando que não existe a chance do Hamas se desarmar. Que eles concordam com uma espécie de paralisação, cessar-fogo de 3 a 5 anos. Olha, foi a primeira vez que a gente teve um prazo, eu falo para vocês, né? Ah, professor, esse governo tecnocrata, tal, quanto tempo vai ficar no poder? Segundo o Hamas, de 3 a 5 anos para fazer esse processo de reconstrução de Gaza, para depois, no futuro, ser cedido para a Autoridade Nacional Palestina e a Autoridade Nacional Palestina comandar aquele território, possivelmente sem a presença do Hamas. Só que o Hamas, segundo eles, não desmilitarizado, pelo menos não nesse momento. A ideia do Hamas é que existem várias milícias, isso de fato está acontecendo, que estão disputando o poder. Só que Israel e o Trump falam que só aceitam um processo de paz, um cessar-fogo, se o Hamas se desarmar. O Trump falou que se eles não se desarmarem por bem, vai desarmar por mal. Ou seja, muito possivelmente no futuro próximo, como o Hamas não está conseguindo devolver o corpo dos reféns, porque muito possivelmente nem sabe onde estão os corpos dos reféns, e isso estava previsto no acordo, e não vai se desarmar, segundo palavras de figuras importantes do grupo, o acordo de cessar-fogo deve acabar em um futuro próximo. Além disso, galera, temos também, para o mês que vem, Bin Salman, que é o príncipe ali, né, da Arábia Saudita, com uma reunião marcada na Casa Branca. E o plano já está muito bem estabelecido. A gente sabe que Catar, Arábia Saudita são países ali do Golfo, que são o Golfo Pérsico, né? Que estão se aproximando bastante dos Estados Unidos, inclusive com acordos fechados. O Catar, inclusive, até fornecer, né, um novo Air Force One para o Trump. Só que isso foi muito questionado pelos democratas, porque poderia haver interesses escusos nesse fornecimento de um novo avião presidencial para o presidente dos Estados Unidos. Mas já se acontece um acidente, né, com esse avião presidencial que o Catar cedeu. Enfim, geraria alguns problemas. Mas a Arábia Saudita, ela vem tentando se aproximar do Ocidente, vem tentando se abrir economicamente. Até trago para vocês, né, galera, os planos, por exemplo, que eles têm de aumentar o turismo, a cidade de Line, parques temáticos, até do Dragon Ball, né, por exemplo. Você tem o sport washing que a Arábia Saudita faz, contratando jogadores como o Cristiano Ronaldo, enfim, né, o Sauditão sendo o campeonato mais importante. Era uma tentativa de limpar a imagem da Arábia Saudita frente à comunidade internacional para se aproximar do Ocidente. A Arábia Saudita percebeu que ser um país fechado, que depende só da exportação de petróleo, talvez não seja um bom negócio. Então tem que depender do turismo, do serviço, industrializar, mediar situações, e essa aproximação com o Ocidente é importante. A Arábia Saudita está prestes a finalizar um acordo de defesa mútua com os Estados Unidos, bem similar ao que foi acordado entre Estados Unidos e Catar. Lembrando que a Arábia Saudita recentemente também fez um acordo com o Paquistão de defesa mútua, de defesa conjunta, e o Paquistão é um país que tem as suas armas nucleares. Bin Salman vai visitar a Casa Branca em um futuro próximo, justamente para finalizar também essas negociações. Claro que pode ter um outro interesse também. O Trump, ele falou que agora que o acordo do cessar-fogo foi estabelecido, não sei se vai durar muito tempo, né, mas foi estabelecido, chegou a hora de alguns países aderirem aos acordos de Abraão. E, teoricamente, antes do dia 7 de outubro, que aconteceu o ataque terror do Hamas contra Israel, a Arábia Saudita estava prestes a finalizar um acordo de troca de equipamentos nucleares, defesa conjunta, tudo tal. E parte desse acordo previa que a Arábia Saudita reconhecesse, voltasse a ter relações diplomáticas com o Estado de Israel. Como está normalizando um pouco mais a situação, pelo menos a esperança do Trump, também pode estar envolvido nesse acordo de defesa conjunta uma reaproximação entre a Arábia Saudita e Israel. Será, galera, que vai acontecer? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.